Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral 2 e agora falando sobre a termodinâmica no sentido de trabalho e calor. Hoje a gente vai seguir falando um pouco mais sobre trabalho. Então o que seria o trabalho? O trabalho é o movimento contra uma força oposta. Então, desde que eu tenho uma força oposta, quando eu desloco um móvel, por exemplo, eu estou realizando trabalho, seja contra uma força de atrito, contra a pressão externa, enfim. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho um guindaste. Esse guindaste vai levantar um peso que tem uma massa devido ao seu peso, né? Porque que é a massa pela aceleração da gravidade, e uma altura. Então, quando eu desloco ele aqui, eu estou realizando o trabalho. Eu, por exemplo, também poderia ter aqui a energia química dentro da bateria, que faz com que os elétrons se movam contra a uma resistência pelo um fio, né? E o que vai acontecer? Esses fios poderiam estar ligados a um motor elétrico que vai realizar trabalho pelo deslocamento. Ou então eu tenho aqui o cilindro dentro do motor de um carro, quando eu tenho combustível e o comburente sendo liberados na forma de vapor ou de gás, e aí vai ocorrer uma combustão. Essa combustão vai liberar uma determinada quantidade de gás que vai fazer com que ocorra o deslocamento desse cilindro. Então isso vai ser esse movimento de expansão do cilindro, né, que faz com que o pistão desça, e ele vai fazer com que o eixo gire, e isso, a partir da transmissão, faz com que o carro se mova. Bom, a definição de trabalho, então, ele é o produto da força realizada pela distância, e a unidade principal é o joule, que é quilograma metro ao quadrado segundo ao quadrado. No caso da química, como é que a gente pode falar sobre energia? A energia é a capacidade de um sistema de realizar trabalho, né? Então, lembrando que nada mais ocorra no meio, se eu tenho um aumento da minha energia do sistema, eu estou aumentando a capacidade do meu sistema de realizar trabalho. Como isso? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um sistema, né, numa condição inicial, onde eu tenho um volume de gás confinado dentro desse cilindro com um êmbolo móvel, né? O que vai acontecer? Em um dado momento, eu pressiono o êmbolo, aumentando a pressão interna aqui. Quando eu faço isso, eu estou aumentando a energia. Se eu aumento a energia, eu estou aumentando a capacidade do meu sistema de realizar trabalho. Porque no momento que eu soltar o meu êmbolo, o próprio sistema vai empurrar ele, ou seja, ele vai realizar trabalho contra uma pressão externa. Então, quando eu realizo o trabalho contra o sistema, o meu trabalho é positivo, tá? Então o sinal do trabalho é positivo, e eu estou aumentando a energia interna. Logo, a variação da minha energia interna, que é o estado final menos inicial, é positivo. Então eu aumento a minha energia interna. Agora, no momento que eu tenho esse sistema aqui e eu solto e o sistema realiza trabalho voltando para cá, eu tenho uma liberação da energia interna, então diminui a energia interna, logo a minha variação é negativa, e o trabalho realizado acompanha com o mesmo sinal, ou seja, o meu sistema realizou o trabalho. Então antes eu tinha trabalho contra o sistema, então o sinal é positivo, aumenta a minha energia interna, então também o sinal é positivo. Quando o meu sistema realiza trabalho, a variação da energia interna é negativa e o trabalho também é negativo. Bom, eu não tenho como calcular a energia do meu sistema, mas eu tenho como calcular a variação da energia. E para mim, o mais importante é a variação. E o que ocorreu? Se essa variação foi realizada na forma de trabalho ou na forma de calor. Por enquanto, a gente vai se deter no trabalho. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar um pouco com o calor. Então, vamos pensar agora relacionando a energia interna e o trabalho. Vamos imaginar essa minha mola e eu tenho aqui um determinado peso,
tá? Num estado inicial. E eu vou simplesmente empurrar essa mola. Então, existe uma força contra. Então, eu estou realizando o trabalho. Lembrando que agora, por isso que é muito importante a gente ver o que é o meu sistema. O meu sistema é a mola. Então, quando eu estou empurrando, eu estou realizando o trabalho contra o meu sistema. Se o meu trabalho é contra o sistema, o meu trabalho é positivo e a variação da minha energia interna também é positiva. E isso desde que nada e nenhum outro tipo de transferência de energia esteja ocorrendo. Por exemplo, essa minha mola está liberando calor. Não, a minha mola está simplesmente todo o trabalho que eu estou realizando contra ela está guardando na forma de energia interna. Bom, então, se eu faço trabalho contra o meu sistema, então ele é positivo. A variação da energia interna também é positiva porque aumentou a energia interna. Professor, como é que eu vou saber isso? Porque no momento que eu solto, o meu sistema pode realizar trabalho novamente. Então tá aqui, ó. Eu realizei trabalho. Então, quando eu realizei trabalho contra o sistema, o trabalho era positivo, a variação da energia interna era positiva, porque eu aumentei a energia interna. Agora, a energia que estava dentro do meu sistema aqui acumulada foi liberada. Então, a variação da energia interna é negativa e o meu trabalho também é negativo. Ambos têm o mesmo sinal. Então, como eu disse, se não houve nenhuma outra variação da minha energia, ou seja, a energia só foi convertida em trabalho e eu não perdi calor, eu posso associar que toda variação da minha energia interna se deu ao trabalho. Seja quando eu pressionei a mola e o meu trabalho era positivo, seja quando o meu trabalho foi realizado pelo sistema, ou seja, quando ele liberou a minha energia interna, diminuindo a energia interna, por isso sinal negativo, e o meu trabalho também é negativo. Tranquilo? Bom, existem dois tipos básicos de trabalho. O primeiro é aquele trabalho de expansão e o trabalho de não expansão. O principal para nós vai ser o trabalho de expansão neste momento, tá? E a gente vai definir o que ele é. O trabalho de não expansão seria, por exemplo, no caso da bateria. Eu tenho a energia química sendo convertida em energia elétrica que vai ser transmitida por um motor, desde que esteja ligado ao motor, né? E ele vai realizar trabalho de deslocamento. Não houve expansão, né? Mas o que seria expansão? A gente já vai definir, mas antes vamos ver alguns tipos de trabalho. Eu tenho o trabalho, então, de expansão e os de não expansão. Entre o trabalho de expansão, eu tenho a variação do volume. De extensão, eu tenho o aumento, por exemplo, da mola, né, de um elástico. Elevação de um peso, que é o exemplo do guindaste. Da bateria, expansão da superfície. Esses seriam os trabalhos de não expansão. No trabalho de expansão, o que a gente precisa ver? Por exemplo, eu tenho aqui meu sistema A, que eu tenho uma quantidade de um gás e ele está confinado, né? E está empurrando um êmbolo contra uma pressão externa. O meu sistema está em equilíbrio, nada de trabalho está sendo realizado. Existe alguma coisa de energia interna aqui que eu não sei qual é. Mas em um dado momento, essa energia interna foi diminuída. Por quê? Porque houve um trabalho de expansão. Ele empurrou o meu êmbolo e houve uma variação de volume. E isso é um trabalho de expansão. Só que esse trabalho de expansão eu não consigo determinar ele por essa fórmula aqui, que é o produto da força pela distância. Porque a força agora, nesse caso, será a pressão externa. Então, a força contrária ao movimento do meu êmbolo nada mais é do que a pressão externa. Então, eu preciso ter uma pressão externa para que ocorra trabalho. Porque no momento que eu não tenho, por exemplo, se eu estivesse com um vácuo aqui, eu teria uma expansão livre. No momento que é expansão livre, o meu trabalho é igual a zero, porque eu não tenho trabalho para empurrar o meu êmbolo, né? Então, como eu estou falando de uma pressão externa e essa minha pressão externa é constante, eu vou utilizar então aqui que o meu trabalho é o produto da pressão externa vezes a distância. Só que nesse caso, a minha distância é a variação do volume. Eu tinha um volume inicial e um volume final.
A variação do meu volume é o valor do meu volume final menos o inicial. Bom, isso daqui é a definição de trabalho. Quando o meu sistema realiza trabalho, eu estou diminuindo a energia interna e o meu trabalho é negativo, então eu vou usar a fórmula com um sinal negativo. Tá? Se o sistema se expande, a energia interna diminui e o meu trabalho acompanha com o mesmo sinal negativo. Então, trabalho de expansão, trabalho negativo. Trabalho de contração, trabalho contra o sistema, positivo. No SI, como eu disse, então, a gente vai usar o Joule como unidade, né? Que também, no SI, pressão externa em Pascal e a variação do volume em metros cúbicos, então tá aqui, que 1 Pascal metro cúbico é igual a 1 Joule. Na maioria dos exercícios a gente vai poder utilizar também ATM litro, que é igual a 101,325 Joule. No exercício a gente vai ver exatamente este exemplo. Então aqui no exercício, vamos ver como a gente vai calcular o trabalho realizado e a variação da energia interna. Vocês vão ver que é bem simples. Suponha que um gás sofra uma expansão de 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Contra uma pressão de 1,20 atm e não houve troca de calor com a vizinhança durante a expansão. Então, ou seja, toda a variação da minha energia interna se deu ao trabalho. O exercício disse isso, porque não houve troca de calor, né? E também o exercício disse uma coisa que mais adiante a gente vai ver. A minha pressão externa é constante de 1,20. Então, não houve uma variação na pressão. As duas perguntas são: qual foi o trabalho realizado na expansão e qual foi a mudança da energia interna do meu sistema? Então, a fórmula da energia, do meu trabalho é menos o produto da pressão externa vezes a variação do volume. Ele me deu a pressão externa, me deu a variação do volume, ele já me deu a variação. Ele poderia me dar o volume final e inicial e eu calcularia. Final menos inicial é a variação. Nesse caso que ele já me deu. Então, o que eu vou fazer? Substituir direto na fórmula. 1,20 menos da fórmula, 1,20 atm vezes 0,5 litros. Por que eu não usei 0,5 ml? Por causa da conversão aqui, litro atm. Litro atm, eu sei que 1 litro atm é igual a 101,325 joule. Então, tá aqui, o produto disso vai dar menos 0,6 atm litro. Como a unidade, né, eu estou falando em energia, né, que é o trabalho realizado, e eu vou depois converter na minha energia interna, eu vou já converter para joule. Então, menos 0,60 vezes 101,325, eu tenho o valor do meu trabalho. Como o trabalho foi negativo, né? E isso está correto porque eu trabalhei com uma expansão. Se fosse uma contração, o meu volume teria sido uma variação negativa. Fique bem atento nisso. Como o meu trabalho foi negativo, eu posso dizer que a variação também foi negativa. E o que quer dizer isso daqui, pessoal? Quer dizer que o meu sistema realizou o trabalho, e se ele realizou o trabalho foi porque ele perdeu a energia interna na forma de trabalho. Então, por isso que a variação foi negativa do meu trabalho. E como disse que não houve nenhuma outra troca de calor, eu sei que toda variação se deu ao trabalho. Então, qualquer variação é o mesmo valor do trabalho, porque ΔU é igual a W. Tá bom? Bom, segundo exercício. A água expande-se ao congelar. A gente sabe disso. Se eu botar dentro de um vidro água para congelar, né, e esse vidro estiver pleno, quando ele congelar, muito provavelmente esse vidro vai estourar. A garrafa de cerveja faz isso. Ah, mas é cerveja? Sim, mas a cerveja, boa parte dela é água, né? Então, quanto trabalho uma amostra de 100 gramas de água realiza ao congelar a 0 graus Celsius e estourar um cano de água, que exerce uma pressão oposta de 1,070 atm. Aí deu ali as densidades. O que a gente vai fazer? Eu não sei qual foi a variação do volume, porque ele me deu a massa da água
antes e depois de congelar é a mesma massa. Mas o que muda? A densidade. Como assim, professor? Ó, a densidade é uma relação da massa sobre o volume. Se o gelo aumenta o volume, é porque a sua densidade é menor. Se a densidade é uma relação da massa com o volume e a massa não alterou, porque a matéria é a mesma, se estourou o cano é porque houve a variação do volume. Então, o que eu vou fazer aqui? Está aqui. Ele deu exatamente a densidade da água e a densidade do gelo. Eu vou calcular os volumes. Então, densidade, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar essa fórmula da densidade massa sobre volume, porque eu quero saber o volume. Então, o volume passa para cá multiplicando e a densidade passa para cá dividindo. Agora eu tenho uma nova fórmula, né? Ou a fórmula rearranjada. Substituo os valores e eu tenho aqui, Então, eu tenho o volume final, que é a água congelada ou gelo, e o volume inicial, que é a água líquida. Bom, a variação do volume será o volume final menos o inicial. Então, eu já tenho a pressão externa, que é a pressão do cano, e a variação do volume. O que eu vou fazer? Calculo aqui a variação do volume e substituo. Bom, eu cheguei em centímetro cúbico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 litro. Ou 1 vezes 10 na menos 3 litros. Tá? Essa conversão para a base 10 é importante, tá, pessoal? Vocês podem não calcular agora, mas está aqui. Eu tenho a variação, eu tinha 8,7 centímetros cúbicos ou 8,7 vezes 10 na menos 3 litros. Que nada mais é do que 0,0087 litros. Bom, substituo aqui, calculo e eu tenho agora aqui, o meu volume de expansão é esse aqui. O que eu vou fazer? 943,2 joule. Como é que eu cheguei nisso? É só eu multiplicar 9,3 vezes 101,325, que nem eu fiz na conversão do outro exercício. E aí eu tenho ele em joule. Para não ficar um valor muito grande, eu converti para quilojoule, né? É obrigatório? Não. Mas se for uma questão de marcar, vocês precisam verificar que esse 0,9 é igual a 943,2. A única coisa que está errado aqui é que eu me esqueci de botar o sinal negativo, e isso estaria errado, tá? Porque isso é trabalho de expansão e isso aqui seria trabalho de contração, e que não é o que ocorreu. Tranquilo? Bom, agora que a gente deixou definido o que é trabalho, no próximo videoaula a gente vai voltar a falar ainda em trabalho, só que agora com a variação da pressão. E a gente vai ver que o cálculo do trabalho será um pouquinho diferente, mas nada muito difícil. Então, até a próxima videoaula.